Olá, seja bem-vindo a mais um Para Refletir. Hoje trazemos um conto do Espírito Meimei, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, e que trata sobre a existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor, com tanta fé, com tanto carinho, com tanto amor, cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana a qual ele integrava chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé, com tanto ardor? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu com humildade e respeito: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo respeitosamente explicou-lhe: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, evidentemente. Quando o senhor recebe uma joia de presente, como é que se informa quanto ao seu autor? Depois de pensar um pouco, o chefe respondeu: geralmente pela marca do ourives que nela se encontra, a fim de verificar-se a sua procedência. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda durante a noite, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Ora, pelos rastros é evidente. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: meu nobre senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Este conto convida-nos a refletir sobre a existência de Deus e a necessidade que temos de buscar os sinais da sua presença em nossa vida. O escritor francês Victor Hugo, certa feita, afirmou que Deus tratar-se-ia de uma evidência invisível, o que ele afirmou com acerto. Este conto do Espírito Meimei lembra a questão número 4 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec formula a seguinte pergunta aos imortais: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ao que os espíritos lhe responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E, complementando essa questão, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, vai escrever o seguinte comentário: para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo ele deve ter uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O Espiritismo procura racionalizar a fé. O Espiritismo faz uma aproximação e um casamento entre
a razão e a fé. E nessa questão, nós vemos com muita propriedade tanto a colocação dos espíritos quanto a colocação de Kardec, nos convidando, da mesma forma que o conto do espírito Meimei, a pensar sobre a presença, os sinais, as evidências da existência de Deus. Em geografia, tradicionalmente, há a distinção entre paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que não sofreu ação humana. A cultural, ao inverso, é aquela em que se evidencia a ação do ser humano, através das cidades, das grandes construções, da movimentação das pessoas e por aí vai. E ao passearmos por qualquer paisagem cultural, nós muitas vezes nos assombramos com as obras humanas, belos edifícios portentosos, arranha-céus, grandes monumentos da engenharia e da arquitetura moderna que nos assombram, nos encantam pela sua beleza, pelo seu arrojo, pela sua inventividade. E nós ficamos maravilhados com a capacidade inventiva do homem. Mas diante de qualquer paisagem cultural, ao observarmos aquilo que está ali posto, nós sabemos que alguém pensou, projetou, executou aquela obra, aquela rua, aquela cidade, aquela construção, aquele monumento. Mas numa paisagem natural, quando nós observamos, seja a singeleza, mas ao mesmo tempo a inimitável beleza de uma pequena flor, ou se nós, como o conto nos convida a fazer, projetamos o nosso olhar para o céu e contemplamos a imensidão dos espaços sidéreos, a beleza, a riqueza, a multiplicidade das estrelas, da flor ao céu ilimitado, ao contemplarmos essas obras, muitos, infelizmente, não as veem como evidências, como provas da existência de Deus. Mas se nós observamos, tanto na flor, como em tudo o que há na paisagem natural, como tudo o que há no universo, nós observamos ordem, harmonia, inteligência em tudo o que existe. Pelo que nós observamos, nós devemos depreender a causa. Isso não veio do nada. E quem projetou, quem idealizou, quem executou essas obras, com certeza trata-se de uma inteligência muito maior do que a nossa. Então vale a pena refletir sobre esse conto de Meimei e sobre a questão número 4 de O Livro dos Espíritos, meditando na afirmação dos Espíritos que podemos encontrar a prova da existência de Deus, no axioma que aplicamos às ciências, que não há efeito sem causa. Em tudo em que não há ação humana, nós devemos nos perguntarmos quem elaborou, quem fez, quem criou. Este foi o Para Refletir de hoje. Se inscreva aqui no canal Espiritualidade Necessária, a fim de acompanhar nossas próximas postagens. Fiquem bem. Até mais.